Ao falarmos sobre a anamnese, isto é, quando nós falamos sobre dentro de um processo de construção do conhecimento relacionados a colher o máximo de informações possíveis para que possamos ter em mente, primeiro, o que é indicado, o que é contraindicado para a gente realizar as técnicas de massoterapia, e depois, no segundo momento, sabemos quais técnicas a gente vai utilizar. Então, existem os métodos de análise e de avaliação que a gente diz dentro da área da massoterapia. A anamnese é apenas uma delas. Então, nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro é a anamnese e segundo é a inspeção e a palpação em massoterapia. Vamos nos deter nesse primeiro momento a parte da anamnese. Então, quando nós falamos de anamnese, a gente está falando pela própria palavra em si, que é buscar na memória, como a gente diz, né? Então, o que significa a anamnese? Todos os profissionais de saúde realizam a anamnese. A anamnese ela é uma entrevista do profissional de saúde. Isto é uma entrevista onde nós teremos o profissional da área da saúde, isto é, nós, terapeutas, e o interagente. Então, para que haja uma interação, nós devemos colher o máximo de informações possíveis para que nos norteiem a parte de indicações das contraindicações, que nós temos que estar sempre atentos relacionados à fisiologia da massagem, e o segundo momento, que é relacionado a eleger esse plano de ação, que é o plano de tratamento ou o plano de atendimento. Se nós formos buscar na história, os profissionais de saúde, nós sempre buscamos colher essas informações para saber o que as pessoas sentem, né? Haja vista as próprias mães e pais questionam os filhos por que isso acontece, né? Por que aquela pessoa está sentindo dor ou desconforto, o que ela está sentindo? Então, esses questionamentos que a gente fala durante uma entrevista, dentro de um processo de interação, o profissional de saúde ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque vai dar informações interessantes. Talvez no primeiro momento, nós não colhemos todas as informações importantes, por vários tipos de motivo, né? Principalmente pela questão do vínculo que a gente diz. O que é o vínculo? A escuta qualificada, que é importante do profissional de saúde, é saber ouvir. Muito mais importante do que saber ouvir é fazer com que a pessoa se sinta segura nesses questionamentos que nós vamos fazer, nessas informações que nós precisamos. Então, portanto, algo que a gente chama de profissionalismo, isto é, o quanto você consegue realmente se manter seguro durante essa entrevista, é importante porque vai dar dando segurança para a pessoa para essas informações. Lembrando, essas informações que são constadas nessa anamnese, desta entrevista, elas devem ser registradas. Ela deve ser registrada de qualquer forma. O que é mais comum é esse registro que nós temos em papel mesmo, né? O pessoal vulgarmente chama de ficha de anamnese, mas na verdade, simplesmente é um registro por escrito da anamnese, mas ela pode ser de uma forma digital, como existem os prontuários digitais que nós temos hoje, e também existe a forma que é a parte gravada, né? Mas independente de qual que seja, ao término dessas informações colhidas, o interagente ele deve assinar, porque isso é o registro, né, dessas informações que são muito importantes para ele e para nós também. Lembrando, essas informações, ela tem o sigilo, como nós vimos em ética, em bioética, moral e cidadania, ela é muito importante, mantermos o sigilo dentro da parte profissional. Então, a anamnese, ela existe há mais de 4, 5 mil anos, né? Os primeiros relatos que se tem relacionados à anamnese é com o mestre Quipo, né? Que foi o grande médico do Huangdi, que foi do imperador amarelo chinês, deles uma série de perguntas e respostas para colher as informações. Esses são os relatos mais antigos, mas relatos mais modernos que nós podemos dizer Bernard Ramazzini, na saúde e a segurança do trabalhador, ele foi considerado o pai da medicina, ele começou a fazer as relações que existem do que ele questionava das pessoas e as relações que elas tinham com as queixas, por assim dizer. Então, quando nós falamos de anamnese, nós estamos falando de uma entrevista do profissional de saúde que existe há muito tempo. Então, não existe uma anamnese fechada, como a gente diz. Como assim? Então, não existe uma ficha propriamente dita. O que existe é uma construção. Que construção é essa? A construção de nós, profissionais da área da saúde, junto com o nosso interagente. Então, é uma relação
de interação, para que nós possamos colher essas informações que são muito importantes relacionadas a essa parte da anamnese. Então, quando nós falamos dessas informações, da importância que é, nós temos que deixar claro desde o início a importância que é para o interagente da gente colher essas informações, porque muitas vezes as pessoas elas não têm, elas vão lá fazer uma massagem, mas elas não têm o discernimento, o conhecimento, né, como a gente diz, o empoderamento, de saber o porquê que nós estamos fazendo esses questionamentos. Então, para nós, isso é importante. Então, quando nós começamos a falar especificamente sobre a anamnese, nós temos que ter uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento, essa construção da anamnese, ela é uma linha de pensamento. Então, essa linha ela é muito importante e bem significativa. Então, quando nós começamos a anamnese, nós temos que identificar essa pessoa, certo? Depois que nós identificarmos essas pessoas, nós temos que ver qual que é o motivo que ela está ali. Depois que nós vimos qual que é o motivo, nós temos que ver se esse motivo ele é recente ou ele faz muito tempo. Depois nós temos que ver as relações com as outras situações de saúde dessa pessoa, ou outras doenças, supostamente. Depois que nós observarmos isso, nós temos que ver a relação que existe com a família dela, né? E depois disso nós vamos ver os hábitos de vida dela, tá? Mas por que isso é importante? Porque isso vai nos nortear as indicações e as contraindicações da massagem e vai nos nortear também relacionado à parte do plano terapêutico em si, né? Do plano de ação. Então, e como não existe uma situação fechada, então existe uma lógica mínima de pensamento desses métodos de análise de avaliação num primeiro momento, chamado de anamnese. Então, nós podemos, de uma forma mais sucinta, observar que tem algumas informações que são muito importantes que a gente tem. Primeiro são os dados de identificação. Nós precisamos identificar essa pessoa. Nós vamos identificar essas pessoas pelo nome, mas não somente pelo nome, de um nome da parte legal, como a gente diz, né? Nós estamos falando de como a pessoa gosta de ser chamada e como ela se identifica nessa sociedade. Então, nós falamos de nome social. Ele é importante. Nós temos que estreitar esse vínculo. Então, dada a identificação, o nome é importantíssimo. Depois que a gente consegue identificar o nome, nós temos que observar uma outra situação que é a data de nascimento. Para nós, não é importante a idade dessa pessoa. Para nós é importante a data de nascimento, principalmente por causa da medicina tradicional chinesa, que a gente vai ver posteriormente. Então, nome, data de nascimento. Atividade ocupacional, ela é importantíssima, não o trabalho em si, mas a atividade ocupacional, em que ela se ocupa na prática do seu dia a dia, que pode ter relação ou não com as principais queixas dela. Então, nesses dados de identificação, nós temos que ter, no mínimo, nome completo e o nome social, se for o caso, data de nascimento, é importante, e atividade ocupacional, ponto. Depois disso, nós temos o quê? O endereço, muito importante para contato que a gente precisaria, saber onde ela mora, saber qual é a localização, qual é a realidade social que ela está inserida, né? Qual o bairro que ela reside e os contatos, que são bem importantes. Contatos primários, que é um dela específico, e secundários, sim, secundários que talvez nós precisamos entrar em contato com essa pessoa. Depois disso, nós temos outras situações que são bem relevantes para se identificar numa pessoa. Por exemplo, se ela tem filhos ou não, pode ter uma relação importante com a massoterapia? Pode. Talvez no primeiro momento não seja tão importante esse questionamento, mas talvez seja depois. Se essa pessoa tem alguma relação companheiros, se não tem, qual que é uma situação social dela propriamente dita, né? Então, outras situações que são relevantes também, se nós quisermos identificar ela como gênero mesmo, né? Se é masculino, feminino, se ela é trans, se não é. Então, é importante isso nesses processos. Talvez no primeiro momento não seja tão significativo, mas depois talvez seja interessante para que nós possamos identificar essa pessoa propriamente dita. Depois que nós identificamos essa pessoa, nós vamos questionando ela, ou não, lembrando, a anamnésia não é uma situação fechada, pode ser que todas essas situações aconteçam de uma forma junta, né, de uma forma única, não separada e fragmentada. É numa conversa que a gente está tendo, né, num processo de entrevista, que a gente vai colher essas informações. Então, talvez, depois que nós identificamos a pessoa, nós temos que estar claro para nós, terapeutas, qual que é o motivo que ela foi para lá, que nós chamamos de queixa principal. Então, essa queixa principal é muito importante estar nesse processo de identificação. Então, essa queixa principal, ela é o motivo pela qual a pessoa está procurando o profissional da área da saúde.
Depois que a gente consegue ver essa queixa principal, que no caso da massoterapia normalmente está associado a um sofrimento, seja físico ou emocional, nós temos que observar a história da doença atual. A história da doença atual é há quanto tempo essa pessoa tem essa queixa. Isso é importante para nós sabermos a história da doença atual. Por quê? Porque se nós identificamos a questão do tempo, o espaço que a gente diz, nós podemos identificar se ela é aguda, se ela é subaguda, subcrônica ou crônica. Isso vai ser muito importante, porque por causa das indicações e das contraindicações principalmente. Depois que nós identificamos a história da doença atual, nós vamos para a história da doença pregressa. Pregressa é tudo que aconteceu no passado que pode ou não ter relação com a história da doença atual. Por exemplo, se a pessoa nos procurou com uma queixa principal de dor lombar, por exemplo, dor nas costas, e essa a gente pergunta quanto tempo que é a história da doença atual. Ah, faz mais ou menos 2 meses. Opa, então está saindo do estado subagudo, entrando para o subcrônico, certo? Aí nós perguntamos, aconteceu alguma coisa no passado que possa ter relação com essa queixa nas costas? Ela diz, aí a pessoa pode dizer, sim, eu fraturei a coluna há 20 anos. Então, talvez o que aconteceu no passado possa ter uma relação íntima com essa queixa principal. Então, para nós temos que construir no nosso mapa mental que é, nós precisamos identificar essa pessoa, nós temos que saber o motivo que ela está ali, há quanto tempo ela se sente desconforto ou não, e se existiu alguma coisa no passado que possa ter relação com esta queixa. Depois que nós conseguimos identificar isso é muito importante, nós vamos para outras comorbidades. Quando nós falamos em outras comorbidades, nós estamos falando de outras doenças, outras queixas, queixas secundárias, se ela está fazendo tratamento, com quem que ela está fazendo tratamento, se existe alguma relação com os outros sistemas, seja muscular, esquelético, tegumentar, se ela tem problemas de pele, se ela tem problemas de pressão alta, que é muito importante, se ela tem problema de diabetes, se ela tem outras doenças reumáticas, problemas respiratórios, alterações posturais, todas de quaisquer outras comorbidades que possa ter uma relação ou não com a queixa principal. Então, um exemplo bem simples e fácil de compreender, depois que nós identificamos a pessoa, nós perguntamos qual o motivo que ela está ali. Por exemplo, ela tem dor de cabeça há mais de 5 anos. Então, é crônico, né? Então, ela já conseguiu determinar a história da doença atual, já conseguiu temporizar. Então, nós podemos observar que a queixa principal é dor de cabeça. Há quanto tempo? Mais de 5 anos. Aconteceu alguma coisa no passado para caracterizar a questão pregressa? Ela disse que nunca sofreu nenhum trauma, não tem nada relativo. Se a gente for perguntar de outras comorbidades, você tem algum outro tipo de problema, como pressão alta, como diabetes? Ela vai perguntar, eu tenho pressão alta sim. Então, pode ser que esta dor de cabeça, na verdade, seja uma das complicações da pressão alta. Então, nós temos que estar sempre fazendo essas relações importantíssimas com as outras comorbidades. Enquanto nós falamos de outras comorbidades também, são outras situações que são importantes, são relevantes dentro de uma anamnese. Para a massoterapia, ele é bem importante. Se a pessoa tem essas disfunções, que nós já conversamos, dos sistemas de uma forma geral, e outras situações como gestação, por exemplo, né? Então, como é que você vai questionar uma pessoa se ela está gestante, né? Então, se existe a possibilidade dela estar gestante. Todos esses questionamentos, eles são muito importantes porque nós sabemos que existe uma relação íntima, né, de risco de aborto ou parto prematuro durante as técnicas de massagem, né, que pode sermos um facilitador ou uma barreira desse processo. Então, para nós ele é bem importante. Então, por isso que é bem significativo lá no início da anamnese a gente conversar com o nosso interagente, deixar claro que esses questionamentos e essas informações para nós é importante para nos nortearmos do que é possível e do que não é possível realizar as técnicas de massagem. Então, por isso que é importante. Então, não é fazer perguntas soltas que não tenha uma fundamentação e não seja significativo para a massoterapia. Outra situação bem importante durante a anamnese são os históricos familiares. Porque muitas vezes algumas disfunções, alterações, patologias, doenças dentro da família que tem um peso significativo de uma situação hereditária ou genética, que pode ter uma relação com essa queixa principal. Então, por exemplo, se a pessoa chegou com dor de cabeça para a gente há mais de 5 anos, dentro de uma história atual,
não tem nada de doença pregressa, que tem um trauma. Essa pessoa nega que existem outras comorbidades. Mas se nós perguntarmos se existem algumas situações relacionadas à família, com as queixas parecidas, ou que existem outras doenças dentro da família, se a família toda dela tem problema cardiovascular, é bem provável que ela tenha um problema vascular e não saiba. Então, isso para nós é bem relevante. Então, o histórico familiar é importante. Por fim, nós temos os hábitos de vida. Quais são os questionamentos que são importantes dentro de uma anamnese para o massoterapeuta, dentro dos hábitos de vida? Você questionar, por exemplo, se a pessoa dorme bem, né? Isto é, qual que é a sua qualidade de sono? Né? Nós questionamos, você acorda cansado, por exemplo? Dormir é essencial para a questão das condições físicas. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é a prática de exercício físico regular. A prática de exercício físico regular ela é muito significativa, que muitas alterações, disfunções e queixas têm relação ou pela falta, né, pela escassez de prática de exercício físico regular, ou o excesso, que tem os dois também são, os extremos também são relevantes. Então, questione se a pessoa dorme bem, se ela tem uma boa qualidade de sono, se ela pratica atividade física regular, principalmente orientada por profissional de educação física. E no terceiro momento, nós vamos observar a parte da nutrição. Como assim da parte nutricional? Sim, como é que é situações relacionadas à sua nutrição? Não estou falando de alimentos em si, certo? Mas sim a sua capacidade de nutrição, se ela tem o hábito de se nutrir corretamente, né? Principalmente orientada por profissional da nutrição, que é o significado. Então, é importante, porque nós somos aquilo que nós comemos, muitas vezes a gente fala. Então, na parte ocidental, o excesso de açúcar, excesso de sal, por exemplo, é bem significativo. Né? Alimentos industrializados e tal, a gente sabe que existe uma relação íntima com as queixas. Outra situação é a questão da hidratação. A hidratação também é bem importante. Por quê? Né? Então, o tecido, né? Principalmente o tecido conjuntivo, ele não hidratado tem a questão das fáscias, né? E dos tecidos conjuntivos aderidos. Então, não funciona corretamente todos os nossos sistemas se não tivermos uma boa hidratação. E outra situação também que é bem relevante é para a medicina tradicional chinesa. Quando nós questionamos o sabor, como é que é seu alimento? Conversa comigo, conta como é que é a sua alimentação. Para a medicina tradicional chinesa é bem importante, porque de acordo com os sabores que você está ingerindo mais ou menos, ou pela falta dele, vai caracterizar algumas disfunções orgânicas e principalmente algumas alterações que a gente chama na medicina tradicional chinesa de espírito, né, e de mente, como a gente diz. Então, os hábitos de vida eles são importantes, sim, nesses 3 pontos. Outros questionamentos de hábitos de vida também são relevantes, né? Então, além da qualidade do sono, alimentação e prática de exercício físico regular, hábitos da prática do seu dia que possam ou não ter uma relação com a massagem. Então, todos esses questionamentos que a gente fala tem que ter uma fundamentação e ser pertinente para que a gente consiga ver as indicações, as contraindicações e para traçar o nosso plano. Tudo que for a mais ou além, ele vai complementar aos nossos questionamentos básicos. Mas toda anamnese deve conter dados de identificação, a queixa principal, a história da doença atual, a história da doença pregressa, as outras comorbidades, outras doenças, outras queixas e tratamentos. O histórico familiar é importante e hábitos de vida. Então, quando a gente questiona todas essas situações, nós temos que ter um mínimo de informações para montar o nosso plano de ação. Que isso fique bem claro, porque depois, quando fizermos a inspeção e a palpação, a gente sim vai poder fechar. Ao término da anamnese, você vai ter que obrigatoriamente solicitar a assinatura e o ciente do nosso interagente para que ele realmente tenha ciência do que todas as informações que ele passou são informações corretas e verídicas. Nós devemos guardar essa anamnese. Cada vez que a gente entender o nosso interagente, deverá constar dentro desse prontuário, a data, o que foi feito, que existe, na verdade, a história de saúde dele, né? Então, se nós trabalharmos com outros profissionais da saúde em clínicas, hospitais e tal, nós vamos ter um prontuário único para essa pessoa e nós vamos ter que evoluir sobre ela. Todas as informações, elas são importantes e relevantes. Peça para a pessoa assinar. Se for digital, peça a ciência dela, ela assina num documento separado, né? E se for gravado, da mesma forma. Então, essas situações que são bem relevantes. Ao término da anamnese, nós temos o hábito de dar algumas orientações. Essas orientações, elas são baseadas durante todas essas informações que nós colhemos. E essas orientações estão diretamente relacionadas à sua saúde.
Então, quando você questiona uma pessoa se ela dorme bem, por exemplo, se você questiona a pessoa se ela tem uma boa nutrição, boa ingesta hídrica, por exemplo, você tem que saber o porquê que isso está acontecendo. Isso aí é a fisiologia da massagem e a anatomia e fisiologia vai nos dizer. Só que nós não temos competência, né, para determinarmos que tipo de alimento, que tipo de nutrição, qual a prática do exercício físico que você deve fazer, porque existem outras profissões que são regulamentadas quanto a isso. Então, cabe nós a darmos a orientação, a procurar um profissional de saúde habilitado para isso. Então, quando a gente prescreve exercício físico, por exemplo, isso é exercício legal da profissão. Você não pode dizer qual tipo de exercício. Você tem que dizer que ela tem que praticar exercício, mas ela deve procurar o profissional de educação física. Da mesma forma, a gente fala da nutrição e da parte da medicina, fisioterapia ou outras áreas da saúde que são muito importantes para a construção de uma boa qualidade de vida da pessoa.